Vocals Channel, homenagem Dia dos Namorados, take 1, gravando. Bem-vindos ao Vocals Channel. Hoje vamos ter o especial Dia dos Namorados. Sim! E eu vou fazer homenagem ao meu amor Sidney e aos nossos 20 aninhos de casado. Bem vividos! Claro, com alguns quebra-paus, mas bem vividos. A gente vai contar um pouquinho da nossa história, né, Sidão? Fala como você, tudo começou, como né? Como tudo começou, Sidney. Fala rápido que você sabe que eu... Tá bom, foi no ano de 1995, Isso né? aí. Depois de uma desilusão amorosa que eu tive. Graças a Deus. Por essa parte. Graças, né? A Deus. Aí eu... Naquele ano eu tomei a decisão de que eu falei pra Deus, né, que eu não queria namorar com mais ninguém e que a próxima pessoa que eu fosse namorar, a próxima menina que eu fosse namorar que seria a minha esposa, né? E então naquele ano eu decidi me fechar para qualquer relacionamento, esperando que Deus mostrasse a pessoa certa, né? E aí o tempo foi passando. Naquela época eu dava aula na escola bíblica dominical para os jovens. E aí eu tinha uma aluna muito talentosa, né? Adivinha quem que era, né? Muito talentosa, né? Não era isso, não. Não, talento. Não era só isso, na verdade, né? Mas... E aí... 18 aninhos, não. Quantos anos eu tinha? 18, 19 acho que era. Não lembro. 20 anos, né? 20? Ixi, tô querendo ficar mais novo. Fala aí eu dando aula e eu e o outro professor decidimos dar a oportunidade para os alunos prepararem e trazerem a aula para a turma. O Eurides, lá na primeira igreja batista de São Paulo, e a Lucilena Brilhão. Se vocês estiverem vendo esse vídeo. E aí decidimos então fazer essa dinâmica com a classe. Aí de repente eu tô lá na classe e aí a Celi e a colega dela, a Jo, minha colega Josi, beijo Josi! Fizeram uma apresentação assim fantástica. Bem, amiga. E aí eu fiquei balançado. Mas como eu tinha feito esse propósito com Deus, eu falei, e agora, Deus, será que é isso? E aí eu comecei a entrar num conflito, né, para saber se era isso ou não, né? Mas essa foi a minha parte da história, né? Eu acho que é legal se ele falar que a parte dela começou um pouquinho antes, né, Celi? A minha parte começou eu ficando dentro dos banheiros da igreja, escutando as meninas falar que estavam afim dele, Celi, né? essa parte não. Não? É a parte da minha tia. É Isso. verdade, é a parte da minha tia. Eu não gostava de assistir EBD de jeito nenhum. Ninguém fazia assistir EBD, né? E assim, eu curtia muito rock and roll e tal, não queria saber de EBD de igreja, que é a Escola Bíblica Dominical. E um dia minhas amigas queridas, Aline e Maristela, uma me pegou pelo braço, outra me pegou pelo outro praticamente, né? E elas falaram assim, Celi, vamos lá assistir, que tem um professor bacana e tal, né? Uns professores legais lá, você vai gostar. Eu não lembro. Quando chegou lá, eu vi aquele magricelo, né? Que o Sidney era magricelo, bem raquítico, esmeriguido. Acredite se quiser. O casamento fez bem pra ele, como vocês podem ver. E eu vi aquele magrelo dando aula e eu pensei assim, esse menino aí, ele nem sabe de nada. E nisso ele fazia teologia e sempre foi um crâniozinho, quem conhece ele sabe, um nerdzão. Quando ele começou a abrir a boca e falar e tal, e dando aula, eu fiquei bem impressionada. E eu ouvi o Espírito Santo de Deus, na minha religião a gente acredita nisso, falando no meu pé do ouvido, é com esse que você vai casar. Só que eu nem conhecia o Sidney de conversar nem nada. E eu escutei essa voz falando comigo. Quando eu cheguei em casa, eu falei pra minha mãe, ela disse que eu tinha, né, tava pirando e tal, meu pai também, tá. Não, minha mãe não. Minha mãe falou assim, você tá falando do filho da Marlene? Aí eu, o senhor é amiga dela? Ela, Aí eu, pai, Deus falou comigo, com um rapaz que eu vou casar com um rapaz que tá lá na igreja. Aí todo mundo deu risada, achou que eu tava louca na cabeça. E quando eu fui com a tia Rosana, o Sidney tava pregando e a tia Rosana falou assim, e aí, qual é o rapaz que você vai casar? Eu falei assim, aquele que tá pregando lá. Aí ela, nossa, e ele sabe de alguma coisa? Não sabe de nada. E aí
E aí eu comecei a me interessar e ver a Celi com outros olhos, mas eu tava, como eu falei, naquele conflito todo, né? E aí, será que é ela? Será que não é ela? Quanto que eu tinha colocado diante de Deus. Eu lembro que uma vez eu deitando na cama, olhando pro teto, né? Quase que brigando com Deus, falando, Deus, e aí agora? É essa, não é essa? E naquele ano a gente foi se aproximando, eu fui me aproximando dela, eu sempre fui muito tímido, né? Então, tentei, eu lembro até, tem uma história que a gente estava... Foi na reunião de jovens que eu dei para você segurar minha carteira, alguma coisa assim, não foi? Uma tentativa, olha como era bom nesse negócio, né, de me aproximar. Ai, tinha um nome. E aí tava num dia, né, foi numa véspera de Natal, era domingo, eu tinha dado aula na IBD, aí terminou a aula, a Celi virou para mim, Sidney, eu preciso conversar com você. Aí, né, aí eu nem imaginei, né? Então nós sentamos lá para conversar depois da aula. E aí então eu pedi ele em namoro, porque ele tava demorando demais. Não tinha a vida inteira para esperar. Vocês não concordam, gente? Tem horas na vida que as mulheres têm que tomar uma atitude. Eu comecei a tomar desde cedo, né? E aí finalmente falei, Sidney aí quer namorar comigo? E aí ele falou, poxa, eu ia te pedir. Eu falei, bom, você não falou isso na hora não, né? Na hora não, na hora eu confesso que eu fiquei meio desnorteado. Ficou meio chocado. Eu tava esperando. Isso eu queria um beijo na boca, só que ele não me deu. Eu queria um beijo na boca, só que ele não me deu. A gente estava dentro da igreja, né? A gente estava dentro da igreja, né? Como se isso não acontecesse. Aí eu só sei que... Corta. Eu só sei que depois ele foi me beijar no outro dia, dar o primeiro beijo. Eu não aguentava mais, né, gente, de esperar. Só que o primeiro beijo foi tão chocante, que... causou, viu, gente? Causou porque os irmãos da igreja, quando saía, tudo pro ponto de ônibus, né? E nosso primeiro beijo, e como a gente não tinha carro e tal, e até hoje a gente tá sem carro, né? Hoje, por acaso. E aí, por coincidência do destino, a gente tá sem carro. E as irmãzinhas ficavam bem impressionadas com o nosso amor, né, Cid? Muito amor. Eu não sei como a gente não foi parar no gabinete de tanto amor que a gente tinha. Pois é, e foi assim que a Celi me pediu em namoro. Porque eu queria pedir lá no Ano Novo, no jantar que a igreja fazia, mas agora toda vez eu tenho que carregar isso que a Celi fala. Eu que pedi o Sidney em namoro. E aí quando ele foi me pedir de noivado, quando a gente foi pro acampamento, que nós somos batistas, aí nós fomos pro acampamento Campos do Jordão, tal, né? Aí eu falei, todo romântico, clima de Campos do Jordão. Aí eu pedi ela em casamento, o que ela falou? Nossa, demorou demais, por que você não fez isso antes? Caramba, eu não aguento mais esperar isso. E aí, finalmente, foi o nosso noivado. Exatamente. Um ano depois, nós noivamos. Também foi no dia 24 de dezembro de 96 e casamos 13 de dezembro de 97. E eu usei no meu noivado um vestido parecido com o da Branca de Neve, que a Marina me deu de presente o aluguel. Então, gente, foi assim que a gente começou, né? Há 22 anos e pouquinho. E que nós estamos juntos desde então, né? Que Deus nos uniu. Amém. Né? Solta o som, Sidão. Como pudiera um peixe nadar sem água, como pudiera um ave voar sem alas, como pudiera la flor crescer sem terra. Oh no, como quisiera poder viver sem ti. Oh no, pero no puedo, siento que muero, me estou ahogando sin tu amor. Como quisiera poder vivir sin mi alma.
quisiera volar mi aflicción, como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría roubar tu corazón, como quisiera lanzarte el oído, como quisiera guardarte en un cajón, como quisiera mojarte de un soplido. Me encantaría cantar esta canción. Mas Cid, vamos contar um pouco. Você tá com a boca manchada de batom, você veio? Um pouco eu te beijei.